Olá, alunos! Agora vamos continuar falando sobre as consequências do fotoenvelhecimento, ou seja, de quando a pessoa adquire sinais de envelhecimento devido à exposição solar. Um dos problemas que nós podemos ter, nós já falamos sobre o que vai acontecer em relação à produção de colágeno e elastina. Mas o fotoenvelhecimento ele não se resume apenas às condições de produção dessas duas proteínas. Ela também vai causar alterações a nível vascular. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos ter alterações nos vasos sanguíneos da nossa pele. Lembra lá que a gente falou que na derme a gente tem circulação sanguínea, feita por arteríolas ou vênulas, que são na verdade os capilares, que são vasos sanguíneos bem fininhos. Então o que vai acontecer com danos de fotoenvelhecimento com os nossos capilares dérmicos? Acontece que eles vão sofrer um espessamento das suas paredes, ou seja, a parede do vaso sanguíneo ela vai ficar mais espessa. Além desse maior espessamento, a gente tem também uma perda da elasticidade, então ele fica mais grosso e menos elástico, o que torna prejudicial a passagem do sangue e a troca de metabólitos, porque com a parede mais espessa e com menos elasticidade, ela vai ter consequentemente menos permeabilidade, ou seja, o que está dentro do vaso sanguíneo vai ter dificuldade de sair para o meio extracelular. E aí a consequência direta disso qual será? Será uma diminuição na oferta de nutrientes para a pele. Além disso, anos de exposição solar pode ocasionar em pessoas predispostas uma dilatação de vasos sanguíneos mais superficiais, fazendo então uma dilatação permanente, levando a pessoa a ter aquele quadro que a gente chama de rosácea, que é quando a pessoa fica com a face avermelhada devido à dilatação de vasos sanguíneos. O sol é um dos fatores mais importantes para manutenção desse tipo de afecção de pele. Os vasos então eles ficam mais espessos porque o excesso de radiação solar ele estimula um processo chamado de angiogênese. Angio vem de vasos sanguíneos e gênese vem de criação. Porém, ela é uma angiogênese deformada. Ela, na verdade, ela não cria novos vasos sanguíneos, porque a angiogênese deveria ser a criação de novos vasos sanguíneos. Mas devido ao excesso de estimulação solar, ela cria uma angiogênese deformada ou irregular, que ela vai fazer somente o quê? Ela vai fazer apenas o espessamento das paredes dos vasos sanguíneos dos capilares. Esse dano acontece principalmente por causa da radiação UVB. Então você vai ter a deformação dos vasos sanguíneos já existentes. Então aqui a gente pode dar fim à parte do envelhecimento cutâneo. Então nós falamos sobre envelhecimento cronológico, o fotoenvelhecimento. Vamos lembrar que o envelhecimento cronológico é aquele que vai acontecer naturalmente em todas as pessoas, e que o envelhecimento é um processo que ocorre em todas as células do nosso corpo e acontece devido à liberação de radicais livres que são produtos do próprio metabolismo das células. E esses radicais livres, eles atacam os telômeros, que são estruturas que estão lá na pontinha dos cromossomos, nas extremidades dos cromossomos, para proteger o DNA. E eles vão se desgastando até um ponto onde eles ficam tão curtos que a multiplicação celular ou a sobrevivência da célula fica inviável. Então agora nós vamos falar sobre um problema estético que é muito conhecido e que, se você souber
como tratar esse problema, você vai ter aí uma fonte de renda bem interessante. E é um problema aí que atinge principalmente as mulheres. As mulheres conhecem muito bem sobre o que a gente vai falar agora, que são as celulites. Mas o termo científico mais correto para celulite é fibroedema geloide. Porém, aqui a gente vai, para simplificar, a gente vai continuar chamando de celulites, embora o termo celulite, se for buscar o seu significado correto, se trata de inflamação de uma célula, não a celulite como a gente tem a doença que a gente conhece, que causa lá os problemas estéticos devido ao acúmulo de gordura. E o fibroedema geloide, ele tem uma variedade muito grande de nomes, ele tem uma quantidade muito grande de sinônimos de maneiras de ser chamado essa doença. Então, como eu já falei, o fibroedema geloide ou as celulites, elas são um tipo de afecção da pele que tem um impacto estético e um impacto estético bastante grave, tanto que um dos tratamentos estéticos mais procurados está justamente voltado na redução das celulites. Ela é um desconforto inicialmente visual. Primeiro, quando ela está na sua fase inicial, as pessoas elas se preocupam com a parte estética, mas ao longo da prevalência da doença e do aumento dos sintomas, o problema pode passar a ser também físico. E aí a gente vai ter, além dos sinais, que é aquilo que a gente observa, nós vamos ter também os sintomas. Algumas pessoas podem, por exemplo, sentir dor por causa das celulites, devido às alterações que vão ocorrer lá na derme. Lembre que na derme a gente tem passagem de tecido nervoso, de fibras nervosas, logo você pode ter dor também. Então, as celulites, elas são alterações fisiológicas que acontecem no tecido dérmico e que levam também à perda de função do tecido. E a gente já vai ver ao longo da disciplina quais são essas alterações e quais são essas funções que serão perdidas. Portanto, aqui a gente já está falando que as celulites, elas não são um problema apenas estético, embora muito da nossa preocupação esteja relacionada com a parte estética. Mas a gente vai ver que ela é muito mais profunda do que isso. Então, as celulites, elas são alterações ou desordens localizadas, porque elas vão aparecendo em partes específicas do corpo. Elas não costumam aparecer no corpo todo, mas elas podem ir aumentando e atingir uma grande extensão do corpo. Elas vão então fazer o comprometimento de tecidos dérmicos e tecidos subcutâneos, podendo até mesmo, dependendo do grau da celulite, você ter alterações de ordem muscular, de ordem lipídica e a ordem dérmica. A parte dérmica, que é a derme, e a parte lipídica, que é o tecido subcutâneo, esses sempre vão estar alterados na celulite. Mas às vezes a celulite ela pode se agravar tanto que ela também causa mudanças no comportamento do tecido muscular que está abaixo dela. Os danos, então, das celulites, eles são macroscópicos, ou seja, a gente enxerga esses danos a olho nu. A gente vê, né, na pessoa que ela tem celulite, principalmente na praia, principalmente nas inimigas, né? Todo mundo olha e aponta. Mas a gente tem que entender o que acontece a nível microscópico. São as mudanças microscópicas que se acumulam e levam a gente ter, então, a essa mudança macroscópica, que é o que a gente enxerga, então, dentro da questão das celulites. Então, agora, nós vamos fazer uma pausa e, em seguida, nós voltaremos para falar sobre quais são as pessoas que desenvolvem celulite e quais são os fatores de risco, ou seja, o que levam as pessoas a terem celulites, e também entender a diferença dessa manifestação em homens e mulheres.